Nesta videoaula, vou mostrar para vocês como criar uma tabela em banco de dados SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Muito bem, vamos considerar que a ferramenta já está aberta, conectada numa instância de SQL Server para exemplificar. Aqui à esquerda, vamos explorar a pasta Databases. Vimos que temos um único database, assim denominado Aula QI. Vai ser neste banco que nós vamos criar as nossas tabelas. Ao explorar a pasta Tables, observamos que não tem nenhuma tabela, pois senão já teria aparecido na relação. Vamos criar, então, duas tabelas dentro deste database. Para agilizar, eu já defini as colunas e as tabelas que nós vamos criar. Vou pegar aqui para demonstrar para vocês. Nós vamos criar uma tabela chamada vendedor. Eu vou abrir uma nova janela aqui dentro do Management Studio, então é muito importante que você esteja com um clique no database desejado. Cuidado para não abrir uma seção dentro de outro database que você venha a ter a devida permissão. Clicar em New Query, ou seja, uma nova consulta. Nessa janela você vai estar escrevendo os comandos em SQL que você vai precisar. Então eu vou botar aqui para baixo, eu colei a tabela, os dados que a gente vai precisar para a criação da tabela. Então vamos criar uma tabela referente a vendedores. Então vamos começar. Create Table. Eu vou escrever os comandos, em vez de estar usando a própria ferramenta, porque se eu fosse em Table com a direita, eu poderia vir em New Table, em nova tabela, para estar fazendo isso. Tá? Mas eu vou escrever os comandos para que a gente possa estar praticando, exercitando isso de uma forma mais saudável. Ok? Depois a gente dá uma explorada na parte gráfica de uma forma mais sucinta. Então, Create Table, o nome da tabela, vou chamar de TB, de tabela, vendedor. Abro parênteses. Lembrando que depois de um parênteses aberto eu preciso fechar. Veja que a ferramenta já sinaliza, né, através de cores. E vou botar um Go aqui embaixo. Aqui dentro dos parênteses eu vou colocar as colunas que fazem parte daquela tabela. Então eu vou ter uma coluna que é um ID de vendedor. Esse vai ser o nome da minha coluna, ID vendedor. Vai ser do tipo decimal, de 6 posições, 0 casas decimais, então a gente chama de decimal 6,0. E ele é not null, certo? É o que está dizendo aqui no meu descritivo, mas eu quero que esta coluna seja primary key, ou seja, uma chave primária. Lembrando que a chave primária ela não se repete, ela tem que ser única dentro da minha tabela. Então eu posso fazer isso de 3 formas ao escrever a tabela. Eu posso fazer 2 formas dentro do próprio comando que eu já estou criando e uma através de um alter table para alterar a tabela e aí definir uma primary key. Mas eu vou fazer aqui 2 formas que são dentro do próprio comando e depois uma videoaula separada para alteração de tabela, ok? Então vamos lá. A primeira forma seria definir a primary key já ao lado da coluna, onde eu poderia colocar aqui constraint, definir um nome para minha constraint, eu vou chamar de PK, de primary key, e vou botar o nome da tabela. É um nome qualquer aqui para identificar minha chave primária. E vou colocar o tipo, que é primary key. Feito isso, dou uma vírgula e vou fazer a próxima coluna. Veja que eu defini o nome da coluna, o tipo de dado e a constraint que esta coluna me representa. A segunda coluna é nome. Então vou chamar aqui de NM, de nome, vendedor. Vou chamar de varchar, de 70 posições. E ela é not null, ou seja, não pode ser nula. Se eu nada falar aqui, ela assume que pode ser nula. O default, o padrão, é null. Então eu tenho que dizer not null quando eu não quero que coloquem valores nulos nessa coluna. Vamos ver o que mais
nós temos agora matrícula. O que eu quis representar aqui? O número da matrícula. Então eu vou chamar de NU matrícula. O NU matrícula eu vou chamar aqui de decimal, ou melhor, porque o NU matrícula, bom, a gente pode trabalhar somente com números, podemos trabalhar com números e letras, aí vai depender da regra de negócio, vai depender do seu negócio. Vamos colocar que fosse somente números, certo? Para questão de desempenho, de performance do banco de dados. Então vou chamar de decimal vamos imaginar aqui um número grande de matrícula. Então vamos colocar aqui, vamos supor que eu quisesse chegar no número 9, vou mostrar aqui para vocês assim. Então vamos lá, vamos botar aqui o ponto para a gente entender. Por exemplo, 9 bilhões 999 mil, né? É um número bem grande. Então, para eu representar isso dentro do decimal, são 3, 6, 9, 10 casas. Então eu digo que isso aqui seria 10,0. Ou seja, eu estou dizendo que aqui não tem casa decimal. Tá? É isso que eu estou dizendo, não existe isso aqui. Tudo bem? Explicado ali o decimal. Então, decimal de 10,0. Então, uma matrícula também definida, e eu vou dizer que a matrícula pode ser null. Por que pode ser null? Porque se for um vendedor interno, um colaborador, um funcionário da empresa, eu tenho a matrícula. Mas se for vamos dizer, PJ, eu não tenho a matrícula. Vamos trabalhar dentro dessa regra de negócio. Tudo bem? Então ele pode ser null. Eu vou forçar, né, a escrita, mas eu não precisaria. Tá? Isso aqui eu poderia deixar sem. Poderia deixar assim, ó, do jeito que está aqui. Mas, por força do hábito, vamos escrever. E agora vamos informar o salário. Uma coluna chamada VL salário. É um tipo decimal de 7,2. Veja o que representa decimal 7,2. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês o seguinte. 3, 6, 7. Aqui tem ao todo 7 casas, tudo bem? Quando eu digo 7,2, cuidem, porque tem gente que faz o seguinte, acha que é 7 na esquerda, vírgula, 2 casas, 99. Não! Se fosse isso, seriam 7 mais 2, 9, seria 9,2. O primeiro número, no caso do 7, está dizendo a quantidade total de números que esta coluna pode representar. Então é 7, eu tenho 7, aqui eu já apaguei, né? 5, 6, 7. Então agora eu tenho 7 ao total, tá? 7 ao total, sendo que desses 7, 2 são casas decimais, então eu represento dessa forma. Significa que eu poderia ter um salário de até R$ 99.999,99. Tudo bem? Baita salário, né? Vamos lá. Esta coluna, ela not null, não pode ser null. Tem que ter alguma coisa aqui. O que mais de coluna nós vamos botar na tabela? Faixa da comissão, para representar o que esse vendedor ganha de comissão de acordo com uma faixa que foi definida pela empresa. Então, no caso, nós vamos definir aqui um ID, um identificador, né? ID, faixa, comissão. Isso aqui é um decimal de uma posição apenas de 1,0. Eu gosto de trabalhar com decimal, veja que eu não uso int, number, porque decimal ele é um tipo de dado mais genérico para banco de dados. Eu consigo transportar este comando para Oracle, por exemplo, ou para outros bancos que também aceitem decimal. A maioria deles aceitam, ok? Então nós temos ID faixa comissão, decimal de uma posição apenas. Ok, e eu digo que ele também not null, não quero que seja null. O ID faixa comissão vai ser uma foreign key. Eu botei aqui embaixo, vai ser uma foreign key, vai ser uma chave estrangeira. Mas eu não posso defini-la ainda, vou defini-la depois. E mostro isso em outra videoaula exclusiva para constraints foreign key. Como a gente define isso? Até porque eu preciso de uma segunda tabela para estar referenciando essa coluna, né, que vem
já que ela é a chave estrangeira que vem de uma outra tabela, que é uma tabela PY. Então temos aí a faixa de comissão. E agora vamos representar uma coluna que seja a unidade federal para saber de que região esse vendedor atua. Então, por exemplo, vamos chamar aqui de SG, de sigla UF, Unidade Federal. É um char de 2 posições, ok? Lembrando a diferença de varchar para char. O varchar ele é variável, então se eu defino um varchar de 70 posições e eu, na hora de incluir algum dado nessa minha tabela, se ela ocupar 50 posições, ele está ocupando apenas 50. Tá? Ele não vai ocupar 70 como foi definido aqui. Agora, se for um char e eu entro apenas com 50, se fosse char de 70, por exemplo, e eu entro com 50, eu vou ter 20 espaços à direita para preencher os 70. Tá? 20 espaços em branco. Então isso é ruim. Então o char tem que ser usado mais para quando é uma sigla, coisas pequenas, que não tenha variação. Então aqui é um char de 2 posições para representar a unidade federal, o estado, a região que essa pessoa atua. E vamos dizer que ele permite nulo, por alguma razão. Tá? E por fim, nós temos mais uma coluna aqui que nós vamos colocar, que vai ser um flag para dizer se o cadastro do meu vendedor está ativo ou inativo. Ativo sim ou não, vou controlar com S ou N. Então eu vou chamar de FL, de flag, situação. É um char de uma posição e eu poderia dizer que é not null, que eu sempre quero um valor, ou posso dizer que ele tem um valor default, porque quando eu criar a minha tabela e mesmo que ele não informe um dado para esta coluna, ele já assume o valor default, o valor padrão. Então eu posso fazer isso aqui já, ó, dizendo que o default vai ser um S maiúsculo. Ok? Nada informado, ele vai jogar um S maiúsculo para essa coluna. Certo? Aí eu não preciso dizer que é not null, porque vai sempre ter um valor que é o valor padrão. Pronto. Tenho aqui então um comando de create table de uma tabela chamada TB vendedor. Vamos, antes de executar, criar a nossa segunda tabela. Vamos pegar ela aqui no bloco de notas. Vou trazer ela para cá. É uma tabela que vai nos informar a faixa de comissão que vai ser referência aqui nessa coluna. Ó, ID faixa da comissão, para saber a comissão do vendedor. Então nós faríamos algo assim. Create table. O nome da minha tabela vou chamar de TB faixa comissão. Vamos abrir, vamos fechar o parênteses para a gente já não esquecer. E dentro do parênteses eu vou colocar as colunas. Aqui um ID, um identificador, um ID faixa comissão. Vou chamar de decimal de uma casa apenas, 1,0. Porque eu teria aí de 1 a 9, vamos dizer, faixas de comissão, teria ótimo, né? Para setar um percentual de quanto de comissão aquele vendedor ganha. Então, vou dizer que ela é uma primary key, mas eu vou mostrar agora aquela segunda forma que eu comentei para a criação da minha chave primária, da minha primary key. Não vou definir agora como eu fiz aqui na tabela de cima, tudo bem? Vamos deixar para o final da tabela. Vamos definir a próxima coluna, que seria o percentual da comissão. Então vou chamar aqui de PE, de percentual, comissão. O quanto que vale o percentual de comissão naquela faixa. Se for a faixa 1, 5% de comissão. Faixa 2, 10%. Faixa 3, 15% e assim sucessivamente. Então eu teria um PE de comissão, onde eu vou definir aqui um decimal de 4,2. Lembrando que o 4,2 eu estou representando dessa forma. 99,99. Tamanho total de 4 números, sendo que desses 4, 2 são decimais. Então eu poderia ter aqui 99,99%, né? Barra da comissão, né?
Ok, então teria que... professor, eu não consigo representar 100% de comissão? Nesse meu caso, não. Se eu quisesse representar isso, eu teria que ter algo como 5,2, que aí eu teria 999,99. É o tamanho total de 5 com 2 casas decimais. Daí eu consigo dar até mais que 100% de comissão. Tudo bem? Mas nesse caso eu não aceito. Não aceito que chegue a 100%. Regra de negócio, tudo bem? E nesse caso eu quero que seja not null. Eu quero sempre a informação ali. Pois bem, agora vamos colocar aqui no final, vou botar uma vírgula. Eu não tenho mais colunas a serem formadas, mas eu quero definir a minha chave primária dessa tabela. Então, separado aqui pela vírgula, eu vou botar constraint, o nome da minha constraint, que é uma PK. Eu vou botar o nome da tabela, eu gosto desse padrãozinho, PK e o nome da tabela. Então, TB faixa comissão. E vou trazer aqui agora o tipo, que é o primary key. Mas repara que eu tenho, de forma diferente daqui de cima, eu tenho que informar qual a coluna, porque eu não estou mais na mesma linha da coluna. Eu estou separado por uma vírgula aqui. Ó. Então eu vou botar primary key, abro um parênteses, eu vou botar qual é a minha coluna, que vai ser a chave primária, que é o ID, faixa, comissão, fechei o parênteses, pronto, está feito o meu comando, minha segunda forma de se definir a chave primária dentro da tabela. Tudo bem? Vamos executar, ver se deu certo, se não tem erro de sintaxe, pode ter, normal. Vamos lá, vamos ver se a gente fez tudo certinho. Seleciono tudo ou Ctrl A para selecionar tudo e vamos executar. Lembrando, verifique se você está dentro do database, dentro do banco de dados que você realmente quer executar. Caso você tenha acesso em 2 ou mais bases. Para certificar, uma das formas de você fazer, você olha aqui em cima na barra de título, ele vai mostrar o nome do database, a aula QI. Outra forma é você parar nessa tua seção, o mouse vai mostrar que ali pelo meio você vai ver a aula QI também. Outra forma é você fazer o seguinte comando, use e o nome do teu database, que é a aula, pode ver que ele já traz aqui para preencher, eu posso vir aqui e clicar nele, tá vendo? Use aula QI, é o nome do meu banco de dados. Então, go. Então, quando eu der um Ctrl A, ele vai mudar, caso eu estivesse em outro banco de dados, ele muda para o banco de dados aula QI e executa os comandos abaixo. Se ele já tiver, não tem problema, ele só está reforçando, ok? Vamos executar? Veja lá, todos os comandos executados com sucesso. Ótimo, né? Muito bem, vamos fazer a conferência. Vamos vir aqui em Tables, vamos pedir para atualizar com o botão da direita, dar um refresh, atualiza. Está aqui ó, as duas tabelas que nós criamos. Se nós explorarmos, por exemplo, a tabela de vendedor, vamos ver as colunas. Estão aqui todas as colunas. Repara que elas estão com os nomes e os tipos ao lado. Repara também que a coluna ID vendedor tem um desenho de uma chave, que é a nossa chave primária. Se eu for explorar a tabela faixa comissão, a mesma coisa, as suas colunas e o desenho da chave para representar a chave primária. Vamos olhar aqui a tabela vendedor. Vale lembrar que toda chave primária ela tem um índice associado. Então, eu posso achar isso aqui também. Vamos lá. Em keys, eu tenho quais são as minhas chaves. Eu só tenho uma chave primária definida aqui, evidentemente, mas eu poderia ter uma chave estrangeira. Eu não defini. Se tivesse, estaria aqui em keys. Ok? Então, temos aqui a chave primária. Lembrando, chave primária, índice criado automaticamente. Chave primária já cria, por padrão, um índice. Então, se eu for aqui em índice, tem lá o mesmo nome da tua PK. É o índice que ele criou. Ok? Para que serve índice? Agregar performance na tua base, no teu banco, ao acessar aquelas tabelas, aquelas colunas, ele vai agilizar tudo para você através de um plano de execução mais adequado. Ok? Mesma coisa aqui, se a tabela faixa de comissão tem um índice, ela tem uma chave primária, vai ter índice. Olha lá, chave primária. E não fomos nós que criamos o índice, nós criamos a chave primária
e o SGBD, o banco de dados, criou automaticamente aquele índice. Tudo bem? Se nós somos em constraints, não vai ter nada. Tá? Constraints seriam as nossas restrições. Por exemplo, aqui em faixa, deixa eu não poluir a tela. Aqui em faixa de comissão, vamos olhar a nossa estrutura, nós não temos nenhuma restrição, nenhuma constraint. Se nós olharmos aqui a tabela vendedor, a gente tem uma restrição aqui, ó. Default sim, é uma constraint. Então, na tabela vendedor, aqui em constraints eu tenho uma constraint cujo nome foi dado pelo próprio sistema, porque a gente não define um nome para constraint default, e ele define um nome ali. Certo? Então a gente consegue, explorando essa área aqui de objetos do Management Studio, a gente consegue ver bastante detalhes do que tem nas tabelas. Tá certo? Pois bem, então criamos a tabela, criamos com chave primária, com valor default, null, not null, com tipos diferentes. O que tínhamos para essa videoaula é isso. Se tiver alguma dúvida ou comentário, façam abaixo aí do vídeo, na área destinada aos comentários. Em breve eu dou um retorno. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.